Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Graças e paz, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida. Hoje nós daremos a nossa última aula sobre a doutrina da providência. Se você ainda não viu,
as duas últimas aulas aqui do canal da Igreja Presbiteriana em Eguer Carvalho, no período da EBD, da Escola Bíblica Dominical, nós tratamos de forma sistemática o que seria a doutrina da providência. Hoje eu quero fazer duas coisas com você. Primeiro, olhar de forma bem rápida e panorâmica a doutrina da providência descrita nas Escrituras e assim reforçar aquilo que nós havíamos aprendido durante essas duas aulas. E depois eu vou responder algumas perguntas que são feitas a respeito da doutrina chamada providência de Deus. Então, vejamos aí. Após observarmos na última aula os três ângulos pelos quais nós podemos enxergar a doutrina da providência, que seria o ângulo da preservação, do governo e da concorrência. Se você tem dúvida ainda, eu indico que você assista o último vídeo desse canal, que é a aula sobre os três ângulos da providência de Deus, onde nós vimos de forma sistemática como nós poderíamos encarar e definir a doutrina da providência de Deus, tá bom? Então, hoje, agora, eu quero ver de forma bem prática como as Escrituras revelam a doutrina da providência de Deus. Primeiramente, a Bíblia afirma que a providência de Deus é exercida sobre o universo como um todo. Tá? Veja lá em Salmo 103, versículo 9. Seu reino domina sobre tudo. Encontramos também em Efésios capítulo 1, versículo 11. O propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus está controlando então todas as coisas no céu e na terra. E Ele tem um propósito para tudo que acontece conosco, para tudo que acontece nos países, tudo que acontece na nossa vida de forma particular. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a providência de Deus é exercida sobre todo o universo. Tá? Em segundo lugar, a providência de Deus está controlando a criação irracional, os animais, as moléculas, né? Todas as coisas. O Salmo 104, ele é um longo tratado sobre a doutrina da providência. Se você quiser ensinar a doutrina da providência, ou estudar de forma sistemática, com um texto bíblico bem recheado de ensinamentos, eu indico o Salmo 104, onde vai falar muito sobre isso, tá? Você vê então essa verdade que Deus controla a criação irracional nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 6:26, um verso que apreende essa verdade de forma muito clara. Olha o que o Senhor Jesus vai nos dizer. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, como nós. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Lembra aí da primeira aula que um dos aspectos da providência é sustentar, é Deus sustentando todas as coisas, né? Ou preservando, conforme a segunda aula, como nós vimos. Então, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 10:29 agora. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Ou seja, em segundo lugar, além de Deus governar tudo que é no céu, na terra, Deus está preocupado também com os animais irracionais. A sua criação irracional, Deus está preocupado. E Deus se opera, controla e preserva e sustenta todas essas coisas. Tá? Eu costumo dizer que nesse exato momento, numa mata virgem, o mais lindo animal, né? As borboletas, um pássaro, aonde não tem nenhum olho humano para contemplar. Ali está Deus, sustentando e preservando, não apenas para mostrar para o homem, mas para ostentar a sua glória. É isso que é a doutrina da providência. Deus não precisa de plateia. O ato de Deus criar e sustentar já é um extravasar da sua glória para toda a criação. E isso ele faz também com os animais irracionais. Terceiro lugar, somos informados que a providência é exercida sobre os negócios das nações. Deus está nos negócios das nações. Tá? Você encontrará isso em Provérbios 21:1. Como ribeiros de águas,
assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o debate político, todos os problemas dos reinos, dos países, continentes, irmãos, Deus está interessado, Deus controla todas as coisas para um determinado fim. Os homens, por vezes, os poderosos, acham que têm a última palavra. Eu acredito que esse coronavírus, essa pandemia, ela veio a nível mundial para mostrar que, de fato, não é os cientistas que dominam o mundo, não são os homens poderosos, políticos. Veja você que uma gripe desestabilizou todo o mundo. Os homens não sabem o que fazer. A OMS uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Estão todos apavorados porque não controlam o mundo. É Deus humilhando o homem. Você veja que coisa? Deus humilha o homem mostrando que nós não somos nada. Os seus governantes não conseguem salvar o seu povo. É o momento de o homem se humilhar e reconhecer a sua insignificância existencial. É Deus mostrando que quem controla as nações é Ele, e não nós. Em quarto lugar, então, primeiro, Deus controla todo o universo. Segundo, Deus controla a sua criação irracional. Terceiro, Deus exerce a sua providência sobre os negócios das nações. Quarto, somos informados de que Deus governa providencialmente o nascimento do homem e o seu quinhão, a sua herança neste mundo. Lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Davi havia sido escolhido muito antes dele nascer, e Deus já sabia o que de fato esperaria. Paulo também diz isso sobre si mesmo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha só, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detência. Não consultei carne nem sangue, aquele que me chamou antes de eu nascer. Então é Deus ele exerce então o governo até sobre os nascimentos, né? E a herança de cada homem e de cada mulher neste mundo. Tá. Quinto lugar, através da providência, Deus supre a necessidade do seu povo. Olha agora que esperança que há para nós aqui. Através da providência, Deus cuida de nós. E isso fica muito claro desse cuidado de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Deus ele promete cuidar das nossas necessidades, não dos nossos luxos. Deus é aquele que está conosco no meio da aflição, no meio da prova. Ele mesmo disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso que nós não andamos ansiosos, ou não deveríamos, na verdade, porque Deus é quem cuida de nós. É Deus é quem cuida de você, da sua família, e Ele sabe o que é necessário, Ele sabe o que é melhor para você. Então, vimos 5 coisas até aqui, tá? Primeiro, Deus governa sobre todas as coisas no universo, tanto no céu quanto na terra. Astros, é Ele quem reina, é Ele quem controla. Segundo, Deus exerce a sua providência diante dos animais irracionais, da sua criação irracional. Terceiro, Deus está inteiramente interessado com as nações. É Ele quem controla o coração de reis e governantes. 4.
Vimos também que é Deus quem controla o nascimento dos homens e dirige a sua herança aqui na terra. Quinto, por último, como nós vimos agora, Ele exerce a sua providência para suprir a necessidade do seu povo. Segundo a vossa riqueza e sua glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus as nossas necessidades. Então, vimos aí de forma bem prática 5 aspectos da providência revelado nas Escrituras. Tá bom? Então, agora vamos entrar nas grandes dúvidas que às vezes podem surgir quando nós estudamos essa rica e deliciosa doutrina. Primeira dúvida. Eu não acredito na providência de Deus, tá? Porque Deus é um ser tão grandioso que não precisa ou deve se preocupar com os detalhes das pessoas tão pequenas como nós. É uma dúvida que surge. Quando eu digo para você que Deus ele governa todas as coisas e que de fato Ele está preocupado com a nossa vida, tem pessoas que não acreditam nisso porque elas enxergam Deus como um ser tão majestoso, tão glorioso, grandioso, que Ele não perderia tempo conosco. Principalmente em aspectos detalhados da vivência humana. Ele cria e fala, vocês se virem agora com aquilo que eu criei. Então, poluição, corrupção, os males, a pessoa com quem eu caso, a pessoa com quem eu me relaciono, quantos filhos eu terei, essas coisas Deus não está interessado. Ou, como alguns pastores aí, pastores entre aspas, né, pregadores, vão dizer, Deus não está preocupado com a sua sexualidade, Deus não está preocupado com quem você vai para a cama ou quem você deixou de ir. Então, por vezes essas pessoas, elas vão dizer, não, Deus tem muito mais coisa para se preocupar do que sua sexualidade. Então, Deus é um ser tão majestoso que eu não concordo com a doutrina da providência que Ele cuida de nós e quer realmente saber dos nossos detalhes. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? Quando você vai para a Bíblia e tem essa dúvida, será que Deus se importa com os detalhes da minha vida? Nós ouvimos da Bíblia um gritante sim. Sim. O Deus da Bíblia, ele de fato ele é majestoso, grandioso e santo. Mas é um Deus que além de ser transcendente, totalmente outro, ele é pessoal também. Ele é pessoal. E ele está de fato preocupado com os detalhes da nossa vida. Paulo ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e pela oração e pela súplica com ações de graça. O Senhor Jesus ele vai dizer também em Lucas 12, 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asas. Entretanto, nenhum deles está no esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus é transcendente, mas Ele se preocupa de saber quantos cabelos tem na cabeça de cada criatura. Quantos homens e mulheres tem no mundo? Eu ainda não sei se nós passamos os 7 bilhões de habitantes mundiais, de forma mundial. Imagine saber cada criatura, quanto cada pessoa tem na cabeça de fio de cabelo. O texto vai dizer, ele sabe, então não temais, bem, vocês valem muito mais do que pardais. Portanto, irmãos, esses 2 textos já caem por terra, né? E entre tantos textos aí que sim, mostra para nós que Deus se preocupa com a sua criação. Deus da Bíblia é um Deus transcendente e pessoal ao mesmo tempo, tá? Ele, de fato, ele vai julgar os homens. Por que ele terá capacidade de julgar os homens? Porque ele está conosco, com toda a sua criatura. Como eu disse na primeira aula, Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que isso é aterrorizante. Mais aterrorizante do que o atributo da santidade de Deus é a sua onipresença. Ele vai dizer que é o grande espreitador cósmico, olhando pelo buraco da fechadura do universo, cada passo que a sua criatura dá. E isso por si só para os ímpios é aterrorizante. Saber que o Deus Santo sabe o que você faz, o que você pensa, e com quem você conversa, o que você olha na internet, e um dia você terá que prestar contas diante de Deus. Agora, para os remidos, isso é um motivo de felicidade, de segurança.
Nós sabemos que Deus cuida de nós e que de fato Ele é pessoal e está conosco nas horas mais difíceis. Mesmo quando nós titubeamos na nossa fé, nós podemos afirmar que Deus está conosco. Então, Deus se importa sim com você. De fato, ele é majestoso e transcendente, mas é pessoal também. Uma segunda dúvida que sempre surge é: se Deus controla todas as coisas, Daniel, qual é a sua relação com o pecado? Como que Deus lida com o pecado se Ele controla todas as coisas? Né? Nós sabemos que quando nós falamos sobre Deus e o surgimento do pecado, sua relação com o pecado, sempre há um nível de mistério que a Bíblia não nos deixa ir além. Tem muitos autores que tratam disso de forma fenomenal, Gordon Clark, você vai ver também Heber Campos no livro A Providência de Deus. Tem muita coisa boa, né? Que daria aqui várias aulas só sobre isso. Mas, no aspecto da providência e do governo de Deus, nós podemos afirmar algumas coisas sobre a relação que Deus tem com o pecado, mesmo Ele governando o mundo. Primeiro, eu afirmo, categoricamente, que o pecado e os atos pecaminosos se acham no controle divino. Deus, todos os pecados das suas criaturas estão debaixo do controle de Deus. Tá? E ocorrem somente pela permissão de Deus, para o seu supremo propósito. Nós vemos isso claro no caso de José. Gênesis capítulo 45, versículo 8 vai dizer: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Pergunta: foi pecado os irmãos venderem José, espancarem ali, mentirem para o seu pai Jacó, que ele havia morrido? Foi pecado eles venderem como escravo o próprio irmão? Eu vou dizer, é claro que foi. É claro que eles não tiveram amor para com o próximo. Eles usaram da mentira, eles usaram da inveja, e tudo isso é pecado. Mas ele vai dizer que o fato dele ter ido para o Egito foi, em última instância, a ação de Deus. Então o que nós podemos tirar é que todos os pecados estão debaixo do controle de Deus. Isso você vai encontrar de forma plena no que aconteceu com o Senhor Jesus. Judas pecou? Pecou, motivado por ganância. Os judeus pecaram? Sim, mataram Jesus por inveja. Pôncio Pilatos? Pecou, porque matou Jesus por covardia e para ter uma hegemonia política e uma pacificação política ali, porque você bem sabe que na época da Páscoa vinham pessoas de todos os lugares. E Flávio Joséfo disse em uma dos seus livros históricos que ocorria muitos tumultos por conta da Páscoa e ficava uma superlotação na Palestina, a ponto de ter pisoteamentos e pessoas morrerem, brigas. E Roma, ela aceitava tudo, menos a deturbação da paz. Eles aceitavam promiscuidade, aceitavam de tudo. A religião poderia ser exercida de forma livre, os judeus, mas eles não queriam que a paz, de fato, ela fosse manchada. Então, Pilatos, ele tinha medo de o imperador olhar ele com maus olhos e falar: poxa, você não é um bom governante, porque toda vez é Páscoa e você não consegue deixar a Palestina ou esses cães judeus quietos. Então ele temia por esse alvoroço. Então, por covardia e por amor a si próprio, por amor ao cargo, ele mata e manda matar Jesus e torturá-lo. Tá? Então, isso tudo que eu disse para você é pecado, tanto de Judas, os judeus, a multidão também, e Pôncio Pilatos. Agora, olha o que Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, primeiro sermão cristão ali, em Atos 2, versículo 22 a 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, o varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, o homem sem lei. Esse Jesus que fez milagres debaixo da autoridade de Deus, aprovado por Deus, ele foi entregue pelo desígnio, propósito e presciência de Deus. Mas vós são culpados de matá-lo. Você vê como ele une essas duas coisas? Então, em primeiro lugar, atos pecaminosos estão debaixo do controle de Deus. Tá? Para nós entendermos qual é a relação de Deus com o pecado. Segundo, é Deus quem restringe e controla o pecado. Tá? Deus ele controla, em primeiro lugar, mas ele também restringe. Tá? Ele restringe o pecado. O pecado ele poderia ser muito mais forte nos nossos dias e ao longo da história, a ponto de não existir a raça humana, porque nós nos destruiríamos. Então Deus ele controla e restringe o pecado. Você vê isso no Salmo 76, que nós lemos: porquanto a cólera do homem redundará em seu louvor. O restante da cólera tu restringirás. Ou seja, o pecado do homem, a sua ira, uma hora vai redundar em louvor ao Senhor. Mas e o restante da ira? O Senhor vai restringir. O Senhor vai restringir. Terceiro, Deus controla, restringe. Em terceiro, Deus governa o pecado para o bem. Controla, restringe e governa para o bem. Gênesis 50, 20. Vós, de novo José do Egito, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus governa o pecado, e Ele faz exatamente isso no caso da morte do Senhor Jesus também. Tanto José quanto Jesus, ali em ambas as cenas, há pecado envolvido, mas por Deus controlar todas as coisas e restringir, o que Ele faz? Direciona para o bem do seu povo. Né? Então, qual é a relação de Deus para com o pecado? Primeiro, Ele controla. Segundo, Ele restringe. Terceiro, Ele governa para o bem. E por último lugar, né, Deus jamais causa um pecado nem aprova. Isso é muito importante. Você não pode deixar de assistir esse vídeo até aqui. Deus nunca causa o pecado ou aprova. Ele controla, restringe e governa, mas nunca faz o pecado, ele nunca cria o pecado, ele nunca aprova o pecado. Ele apenas permite, dirige, restringe e limita o seu governo, tá? O governo do pecado ali do homem. Então, tão somente as pessoas são responsáveis por seus pecados. As pessoas são responsáveis por seus pecados. Deus nunca é responsável, Ele é tão santo, Ele é tão puro de olhos, como o Abacuque vai dizer, ali no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Outros textos que vai dizer que Deus cria o mal, em Isaías ali, eu não peguei a referência, você pode pesquisar novamente. Outros textos, então, como Isaías, entre outros, vai dizer que Deus cria o mal. A ideia ali é que Ele cria a guerra, né? É que Ele controla as nações e assim por diante. Mas a ideia principal de toda a Bíblia é que Deus não cria o mal, tá? Não cria o mal. Lembrando aquela ilustração que eu dei. Deus cria o ferro. O que é a ferrugem, senão a corrupção do ferro? Né? O mal, ele é a corrupção de todo bem. Né? Todo louvor, toda graça que Deus concede aos homens. Então, Deus nunca é responsável pelos nossos pecados. Nunca. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Tá? Então, vamos lá. Qual é a relação de Deus para com o pecado? Primeiro, Ele controla. Segundo, Ele restringe. Terceiro, Ele governa para o bem do seu povo. E quarto, Ele nunca causa ou aprova o pecado.
Tá bom? Então, vamos ver aqui. Terceiro, como a providência de Deus pode permitir a prosperidade dos ímpios? Isso é uma dúvida muito recorrente no meio cristão. Poxa, se Deus controla todas as coisas, por que os ímpios eles vivem rindo e sempre vão de vento em polpa, são ricos, não sofrem das fadigas dos mortais e assim por diante? Se você quiser estudar isso, eu recomendo o livro do Mark Lloyd Jones, Por que Prosperam os Ímpios? É uma exposição do Salmo 73. Tá? Mas aqui eu quero deixar de forma um pouco clara e bem objetiva para você. Vamos lá. Deus ele é gracioso, paciente, generoso, até mesmo com os ímpios, tá? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, vem chuva sobre os justos e injustos. Mateus 5,45. Vê que a sua justiça às vezes ela traz castigo nessa vida, mas nem sempre fará, mas sempre fará na eternidade. Essa é a ideia. Então, você veja, Mateus 5,45 é muito enfático. Deus faz chover e faz sair o sol tanto para justos quanto para ímpios. Tá? Você tem que lembrar também, conforme 1 Timóteo 5,24, Eclesiastes capítulo 8, que a justiça de Deus às vezes traz castigos nessa vida, mas ele sempre o fará na eternidade. Tá bom? Então, a prosperidade visível dos ímpios, o que ela pode nos ensinar? Que os bens exteriores não são a maior bênção que Deus concede aos seres humanos. Jonathan Edwards vai dizer que o maior rico de toda a terra, quando chegar no inferno, ele vai se arrepender no primeiro momento que estiver lá, de toda a sua riqueza. E ele poderia, e se fosse lhe concedida a honra de voltar à terra como um mendigo, mas como um crente disposto a aceitar a Deus, ele voltaria. Ele voltaria. Ele voltaria, ele largaria tudo que ele viveu, todos os prazeres, no momento do inferno. Então, às vezes as pessoas, elas falam o seguinte: não, o céu e o inferno é aqui. Fica preocupado. Não, eu acho que o céu e o inferno é aqui. Nós estamos vivendo agora, né? Então, eu acho que Deus às vezes é muito injusto, porque olha fulano, olha ciclano. Eles são maus e vivem de vez em poupa, tem fazenda, tem isso e aquilo, roubam. São mau caráteres e parece que sempre tem o bom e o melhor. Irmãos, a Bíblia fala que o que é do ímpio está guardado. E que essa vida, ela é como se fosse uma erva. Que ela nasce, recebe o sol, mas logo murcha. É um passar de olhos. O que é viver 100 anos, comparado a uma eternidade sem fim no inferno? Então a prosperidade dos ímpios nos mostram que a maior bênção de Deus é a salvação, e não os bens e a riqueza. Sabe por quê? Às vezes esses ímpios, por fato deles serem mais bem-sucedidos, às vezes é uma condenação que eles estão recebendo de Deus. É quando Deus os entrega às suas próprias paixões, conforme Romanos capítulo 1. E como eles estão afogados em paixões, como eles estão afogados em dinheiro e prazeres dessa vida, eles nunca vão se voltar ao Criador e ser grato ao Criador. Pelo contrário, eles vão afogar a verdade de Deus a fim de viver uma vida promíscua. Isso é a maior condenação que um homem pode ter nessa vida. Viver os seus maiores prazeres, o seu maior deleite, sem se voltar ou sem ver a necessidade de voltar-se a Deus. É a maior desgraça. Então um crente não olha a prosperidade dos ímpios com bons olhos, olhe com dó. Eles são passíveis de dó. Veja a história do rico e do Lázaro. Ele pediu para que o ex-mendigo Lázaro molhasse o seu dedo na água e colocasse na sua língua. Olha só o dedo, irmãos. Que agonia aquele homem estava vivendo. E parece que o texto nos indica que ele vai ter consciência de quem ele foi. E ele se desespera e fala: meu Deus, deixa eu avisar a minha família. Ou envia alguém para Abraão para avisar a minha família. Ele disse: não, ele já tem a lei e os profetas, ele já tem as escrituras. Então perceba, são dignos de dó essas pessoas. Tá? Então como a providência de Deus permite prosperidade dos ímpios,
É Deus dando corda e dizendo: vocês querem pecar? A corda está aí, mas um dia eu vou enforcar vocês com essa mesma corda. Tá bom? Mais ou menos assim. Então, se você passa uma certa necessidade e de fato e você vê os ímpios ao seu redor ostentando, louve a Deus por isso e peça misericórdia para esses ímpios ricos. Tá bom? Riqueza não é sinal de pecado. Uma vida promíscua, onde Deus não faz a mínima importância, isso sim é o maior pecado e a maior loucura dos homens. Como diz ali Lucas, se eu não me engano, capítulo 7, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem tem se preparado? Para quem será? Jesus fala isso de uma parábola de um homem, do rico louco, né? Onde ele sempre queria mais, ajuntar mais, e nunca levava Deus em conta, nunca pensava no Criador. Isso é a maior loucura do homem. Só passíveis de dó. Então, quarto, por que os justos sofrem e morrem lado a lado com os ímpios em meias guerras ou pandemias, como o coronavírus aí, né? Porque, então, de fato, nós justos morremos também. Poxa, Deus não deveria fazer o seguinte: quem for pecador morre, quem for justo vive? Porque muitos crentes morreram nessa pandemia do coronavírus, né? Um homem de Deus chamado William Gould, ali do século 17, quando perguntado sobre a morte negra ou a peste bubônica que flagelava as cidades da Europa em sua época, ele rejeitou a ideia de que os verdadeiros crentes seriam imunes às epidemias. Porque parece que naquela região da Europa, ali por volta do século 17, havia uma crença de que quem fosse crente de verdade não morreria de epidemia. E os homens de Deus se levantaram criticando essa ideia. Ele afirmou que a Bíblia ensina que tudo que acontece com os ímpios acontece com os justos também, porque somos homens, somos pó. É Deus lembrando a nossa humanidade, né? Tudo sucede igualmente a todos. Lá em Eclesiastes 9:2, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Tudo acontece tanto para justo como para ímpio, porque nós somos pó, somos feitos de carne e osso. Então esse William Gould, ele também não conseguiu aceitar essa ideia de que era somente ter fé em Deus que tudo passaria. Como eu vi, nossa, eu passei mal esses dias. Uma irmã postou no Facebook que ela parecia que estava com um problema de saúde, e eu vi um comentário de um rapaz: vai à igreja, isso é coisa do diabo. Aí ela respondeu: fica tranquilo, estou indo à igreja, mas eu sei que nem tudo é o diabo. É claro que não! É claro que não! Isso faz parte da nossa genética. Você ficar doente, existir pandemias, doenças, são resultados da criação destruída, ou melhor dizendo, deformada por causa do pecado. E isso só ímpios estão sujeitos? Lógico que não. Tanto justos como injustos. Você vê isso por toda a Bíblia e toda a história da igreja. Homens de Deus que passaram muito mal, passaram por maus bocados. Calvino morreu muito cedo. Ashbel Green Simonton morreu muito cedo. Charles Haddon Spurgeon morreu muito cedo. Tudo vítimas de doenças fatais. Então, você falar que doença está ligada a pecado e a impiedade não tem base bíblica. Você pode criar uma religião e dizer essas coisas, essas mentiras, mas usar a Bíblia para provar isso, meu amigo, vai ser muito difícil. É muito difícil. Vai ter que distorcer muito a Bíblia. Então, esse mesmo homem, esse William Gould, ele lembrou que a fé é presunção se não estiver ligada a uma promessa para se basear. Porque as pessoas falam: você tem que ter fé, você tem que sacrificar, você tem que fazer isso e aquilo. Ele diz: fé não ligada às promessas das Escrituras é presunção. É presunção, é orgulho, é pecado. É pecado. Então aí muitos vão citar aí o Salmo 191 e
Falar, mas William, o que você tem a me dizer ao Salmo 91? Ele vai dizer, o Salmo 91 é Deus promete livramento do sofrimento. Do sofrimento. Agora, e se Deus, em sua sabedoria, considerar que o fim do sofrimento é a morte para o justo? O crente vai morrer? É claro que vai morrer. Qual crente não morrerá de peste, caso o Pai sabe e considere que é melhor o crente morrer nessa doença? O problema de tudo é nós perdemos a perspectiva do céu e do inferno. Poxa, quando o justo morre, por mais que seja dolorido para a família que fica, ele está a caminho do céu. Eu costumo dizer, se você perguntar para qualquer pessoa que está no céu, que morreu de coronavírus ou de qualquer coisa, e perguntar, você pode voltar para cuidar da sua família? Eles vão dizer, não. Porque estar com Cristo é muito melhor. Contemplar o Cordeiro de Deus é muito melhor. Desfrutar das bênçãos do céu sem pecado, irmãos. Imagine tudo que você faz, tudo que você fala e tudo que você pensa, e os seus maiores desejos estão envoltos de santidade e de glória a Deus. Se você dá vazão a todos os seus desejos, a grande parte deles serão pecaminosos. Porque a Bíblia fala, enquanto nós vivermos, nós devemos mortificar a nossa carne. Porque a nossa carne, por vezes, ela é um pêndulo, né, de um lado só, para o pecado. Então, quando nós somos regenerados, é implantada uma nova natureza em nós, nós somos um pêndulo que pende para os dois lados. Lado espiritual e lado carnal. Qual que é a nossa briga até a morte? É sempre pender para o lado espiritual, que é o caminho da santidade. Mas, por vezes, nós pendemos para o lado da carne. Então, mas imagine agora um estado de santidade onde tudo que você desejar mesmo e fazer e te dar prazer estará relacionado com a glória de Deus e sem pecado. As pessoas então nunca voltariam. Nunca voltariam. Agora, o ímpio que morre, esse sim está encrencado. Aí é motivo de choro e de lamento. Porque o ímpio que morre, ele arderá no fogo do inferno para todo sempre. Não haverá redenção para ele, não haverá remissão, porque enquanto viveu, não deu glórias a Deus. Enquanto viveu, não reconheceu a Jesus como seu Senhor e não foi transformado por ele. Não perca a perspectiva do céu. Soframos com os que se partem, nossos familiares. Choremos com os que choram, mas sem nunca esquecer que a ressurreição na carne, como disse Martim Lutero ao enterrar Madalena, uma das suas filhas que tinham 13 anos de idade, a ressurreição na carne, embora ele esteja triste por ela morrer, mas eu sei que é a ressurreição na carne. Então, irmãos, é isso, tá? Eu acredito que Deus nos abençoou muito nesse período de estudos. Foi muito bom para mim. Foi muito gratificante. Eu acredito que tenha sido para você também. Se você ainda tiver alguma dúvida, volte lá. São 3 vídeos acerca da doutrina da providência de Deus. E a minha oração é para que nesse meio de instabilidades, onde os homens estão perdidos, nós confiemos na nossa rocha, que é inabalável, que controla todas as coisas e nunca deixou de reger o universo. Deus controla todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Deus abençoe. Foi um privilégio estar com vocês. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amor.